Bom dia. Café com palavra. Como você está? Você acordou nesta manhã agradecendo por mais esse dia? Você lembrou de agradecer ao Senhor por todas as benevolências que Ele nos tem concedido? Você pôde olhar para o céu e ver a beleza da santidade do Senhor? Você pôde olhar para os pássaros, para as árvores? Você pôde olhar para tudo aquilo que te rodeia e dizer: Senhor, obrigado por mais este dia. Senhor, eu te agradeço porque tu és fiel em minha vida. Senhor, eu te louvo porque nada pode se comparar ao teu amor para comigo. Senhor, eu te louvo porque teus propósitos jamais serão frustrados. Teus propósitos são aqueles que nos fazem permanecer de pé a cada amanhecer, porque o Senhor tem algo preparado para mim e para você. Você crê? Você crê naquilo que o Senhor um dia falou para você que vai fazer na tua vida? As promessas do Senhor, elas não se extinguirão. As promessas do Senhor, elas se cumprirão na minha e na sua vida, porque Ele é fiel. Nós, homens, somos infiéis perante tantas situações, porém Ele será sempre fiel. Ele é sempre fiel. Ele foi sempre fiel. Deus é o Deus da nossa vitória. Deus é o Deus do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Sem Ele nada poderíamos fazer, sem Ele nada faríamos nesta vida. Porém, Ele tem derramado sobre nós uma porção da sua graça para sorrirmos a cada amanhecer e saber que Ele está no controle de tudo. Aleluia! Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de 1 Reis, lá no Antigo Testamento, no princípio da Bíblia. Você vai achar 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 5. Livro de Reis, capítulo 5. Lembrando a você que é interessante você ler todo o capítulo para entender o que o Senhor quer falar contigo. Eu não posso ler, porém você aí em casa leia, medite neste capítulo. É lindo o que Deus fez neste capítulo, que diz assim: Salomão constrói o templo. Aleluia! E diz assim no versículo 5: E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: Teu filho que porei em teu lugar no teu trono, este edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, agora que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme tudo o que disseres. Porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. E aconteceu que ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendita seja o homem do Senhor, hoje o nome do Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. Aleluia! A palavra do Senhor vem nos falar de um momento a qual Salomão intentou em seu coração construir o templo a qual seu pai tinha dito a ele que deveria ser construído. Para entendermos melhor, antes Davi intentou no seu coração construir o templo para Deus, porém Deus não permitiu que Davi construísse, porque Davi era um homem de guerra, um homem que lutava, um homem que ganhava terreno, um homem que conquistava terras. Então, das mãos de Davi, muito sangue desceu, das mãos de Davi, muito sangue havia em suas mãos. Então, o Senhor falou a Davi: a mim você não vai construir o templo para o meu nome, para o nome do Senhor, porém o teu filho, este sim, erigirá um templo para mim. E assim foi feito. Davi preparou todo o terreno, Davi acabou com todos os inimigos e Salomão pôde construir este templo para Deus. Muitas vezes
Nós pensamos que tudo é feito por uma só pessoa, mas nesta manhã o Senhor quer falar ao meu e ao teu coração, sabe? Deus às vezes ele projeta coisas, tem propósitos, porém não é no meu tempo e sim no tempo de meus filhos, assim como foi no tempo de Davi. Davi ele preparou todo o terreno. Muitas vezes a gente diz, Salomão era tão sábio que não precisou lutar, porém a palavra nos faz entender que Salomão sim era sábio, porém o seu pai deixou uma terra conquistada, onde não havia mais inimigos para Salomão lutar, não havia inimigos para Salomão pelejar. Então Salomão teve todo o tempo disponível para se dedicar a fazer o templo do Senhor, a construir, a edificar a casa de Deus. E assim foi feito. Sabe, Salomão ele prepara-se para construir o novo templo para Deus, ele prepara-se para construir a casa do Senhor, ele prepara-se para construir o melhor para Deus. E ali ele vê que é necessário que madeiras especiais, que os cedros venham do Líbano. Então ele manda carta para o rei de Irão, para o rei do Líbano, para que pudesse vir esta madeira. Ele manda carta fazendo com o rei uma proposta. Você me manda a madeira e os teus servos, os teus trabalhadores, que eu pago para você o que é devido, e pago também a teus servos o que é devido, para que construam para mim o melhor templo, para que cortem a melhor madeira. Porque na região, naquela época, os sidônios, este povo de Tiro eram os melhores cortadores de lenha. O que eu entendo aqui, que Deus quer os melhores para construir a casa dele. Deus quer os melhores para fazer a obra dele. Deus quer os melhores, aqueles que têm já a capacidade daquilo que o Senhor quer que você faça na casa dele. Sabe, muitas vezes a gente não entende, a gente coloca tudo ao contrário, não consegue colocar as peças nos devidos lugares. Por que que às vezes as coisas não funcionam como a gente planeja? Porque a gente não busca entender quem trabalha no quê, quem pode fazer o quê, quem deve fazer o quê. Então aqui Deus vem nos ensinando nesta manhã que o povo que corta madeira é os sidônios. Se o povo que sabe cortar a madeira é os sidônios, por que eu vou colocar o povo de Judá a cortar madeira? Por que eu vou colocar outro povo que não tem habilidade, não tem sabedoria para o corte da madeira? Isso faria com que o corte seria mal feito, isso faria com que as peças seriam mal construídas, isso faria com que haveria riscos para esta construção do templo. E aqui ainda entendo mais uma coisa, que o Senhor faz com que Salomão peça o melhor cedro, que eram as melhores madeiras que existiam na região, para que viesse de longe. Diz a palavra do Senhor que o rei de Tiro colocava as madeiras nos navios, nas embarcações em Tiro, e elas vinham pelo navio até chegar a Jerusalém para a construção do templo, até chegar próximo, e ali Salomão ia lá e buscava a madeira, ia lá e buscava as coisas que eram necessárias para a construção do templo. Eu entendo que para fazer algo para o Senhor, para fazer algo para a obra de Deus, o Senhor nos fala nesta manhã, o Senhor fala forte ao meu coração, porque nós estamos em projetos preparados por Deus, em propósitos preparados por Deus, e o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. É necessário que nós buscamos as pessoas certas para a construção do templo. É necessário que nós nos unimos às pessoas certas para a construção do templo. O rei de Tiro tinha aquilo que era preciso para que eu pudesse construir o melhor para Deus. Sabe, muitas vezes a gente diz, eu não vou pegar isso, não vou pegar aquilo, não vou pegar aquilo outro, porque a pessoa não é cristã. A pessoa não crê em Deus, mas saiba que uma vez que passou para a sua mão, uma vez que foi consagrado a Deus, é bendito. E aqui nós vemos que o rei de Tiro, normalmente ele não era cristão. O rei de Tiro, ele era um homem ímpio chamado Irão. Mas as palavras que Salomão veio e pediu a Tiro, e o elogio que Salomão deu
aos sidônios, ao povo de Tiro, dizendo que eles eram os melhores cortadores de lenha, que Salomão, o grande sábio da época, precisava deles, fez com que o rei de Tiro, Irão, adorasse a Deus. Porque aqui no versículo 7 diz que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: bendito seja o Senhor. Sabe? Muitas vezes a tua disponibilidade, muitas vezes as tuas palavras, muitas vezes a tua atitude para com o ímpio faça com que ele adore o Senhor que está na sua vida. Por isso, nesta manhã, o Senhor fala ao meu coração, o Senhor me ensina a sempre tratar bem aqueles que estão à nossa volta. Não sabemos em que momento ele pode adorar a Deus através da tua vida, através das tuas palavras, através das tuas atitudes. O Senhor nos ensina muitas coisas nesse texto, nesta manhã, a aprender a contar com os amigos, a contar com aqueles que têm a capacidade de fazer aquilo que eu não fui chamado para fazer. Sabe, precisamos um dos outros. O nosso pecado muitas vezes é em achar que somos super eficientes, que em tudo eu posso, tudo sozinho. E nesta manhã o Senhor quer nos ensinar que é necessário que os sidônios cortem a lenha, porque os sidônios sabem, eles são os melhores em cortar a lenha. Então é necessário que eu mande cartas, é necessário que eu fale para o rei dos sidônios: mande teus servos que eu pagarei. Eu pagarei o necessário, não queira nada de graça. Se o Senhor te deu possibilidades para pagar, se o Senhor te deu possibilidades para ter, não fique mendigando, não fique projetando porque pague menos. Saiba que Deus, Ele é um Deus grande, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele te deu de tudo, do bom e do melhor, para que você também demonstre aos outros, demonstre àqueles que não servem ao Senhor, que o teu Deus é maior, que tudo aquilo a quanto foi pedido será pago. Porque se os trabalhadores são os melhores, a paga também deve ser a melhor. Eu espero que o Senhor possa ter falado com você nesta manhã. Café com Palavra, agradecendo mais um dia de vitória. Que Deus abençoe seu dia, que Deus lhe dê sabedoria para contar com aqueles que estão ao seu lado, para te ajudar a fazer a grande obra, que é edificar a casa do Senhor. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe tudo. E ainda mais, o Senhor me traz ao coração agora: a casa do Senhor também sou eu e você. Então, que você possa aceitar a ajuda de pessoas que estão à sua volta. Quando eles vierem com palavras de ânimo, de elogio, de regozijo, aceite palavras que possam vir para edificar a tua vida e a tua casa. Deus abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor.